Boa noite, amores da Intisicada. Estamos aqui para mais uma Intisicada para maiores. Hoje com convidados especiais. O Nil já é da casa, né? Então eu vou deixar o Nil aí. Por último, eu estou aqui com o Felipe Pacheco, que é hipnólogo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A nossa querida terapeuta tântrica, famosérrima, a Márcia Carvalho. Obrigada por ter aceitado esse convite. Obrigada Boa noite. Boa noite. Nil, meu querido, quanto tempo? Estava com saudade de você. Prazer tê-lo aqui mais uma vez. Obrigado. E, é claro, saudades da Leia, né? Que logo, logo vai estar aqui com a gente. Boa noite. E hoje o tema, gente, vai ser supimpa. Mas antes eu gostaria que o Felipe se apresentasse um pouquinho. Olá, pessoal. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Pacheco. Eu tenho 30 anos, apesar de não parecer, né? E sou hipnólogo. Eu atuo em Penha, resido na cidade de Penha. Conheço o Nil Sandro aí também há algum tempo. Já atendi a esposa dele, atendi ele. E estamos aí para falar um pouquinho mais sobre o poder da mente humana e tirar todas as dúvidas que o pessoal tiver aí em casa. Muito bem. Nil, para quem ainda não te conhece, uma breve apresentação. Nil, sou formado em publicidade, jornalismo, tenho uma agência de marketing e também sou formado em sexologia e a gente gosta de falar essas coisas, esses assuntos que a gente veio para falar aqui. A gente gosta de falar, de fazer, de tudo. Fazer, meu irmão, pensa num assunto bom. Márcia, delícia. Eu até ia te apresentar, mas eu vou deixar isso com você, que a Márcia é famosa. Aí quem acompanhou aí os testes de fidelidade, né? Conta aí um pouquinho pra gente. Então, meu nome é Márcia Carvalho, boa noite a todos. Eu tenho um espaço terapêutico aqui em Balneário Camboriú de massagem tântrica, mas lá também tem massagens terapêuticas para aqueles que ainda não conhecem a massagem tântrica e querem iniciar de uma forma mais leve, né? Eu atendo também em São Paulo, então são as duas regiões que eu atendo, aqui no meu espaço terapêutico ou em São Paulo, no flat que eu loco lá. Eu vou para São Paulo para gravar João Kleber, teste de fidelidade, pegadinhas, né, algumas outras coisas que eu faço na televisão, o Miss Copa do Brasil, que eu apresento também em São Paulo, que é um podcast das Misses lá. E é isso, fui Musa OnlyFans. Musa OnlyFans, fui capa da revista Sexy em janeiro de 2022. Estamos aí. Currículo extenso aí. Gente, eu acho que eu comentei com vocês que é claro que a gente vai falar de tudo um pouquinho, né? Eu já soube que esse moço aqui, ó, ele tem um dom fantástico, que depois eu vou ter um papo com ele ali. Separar. A minha mãe deixa. Será que a minha mãe deixa? Vamos lá. Hoje as histórias que a gente queria trazer, eu vou trazer aqui algumas histórias que me mandaram e eu quero que vocês comentem a respeito, que são histórias algumas engraçadas, outras não tanto, né? Porque se fosse comigo eu ia ficar triste. Mas enfim, vamos aqui a primeira. Antes eu quero mandar um beijão pro meu amigo Alexandre lá da Lexcar de Palhoça. Beijo, querido. Nosso grupo aí dos mais chegados também, que estão ligadinhos sempre no programa. Bom, a primeira vez com meu namorado, nós fomos para o motel. E ele estava tentando me seduzir fazendo um striptease. Quando ele tirou a calça, a cueca dele tinha a mesma estampa da parede do quarto. Eu comecei a rir e nem rolou nada, porque o clima acabou por ali. Mas foi muito engraçado. Já pensou, amigo, você chegar... fazer um striptease. Eu já criei essa cena na minha casa. Você está imaginando aí a estampa da parede do quarto? Jesus amado. Dá para tirar esse trauma com hipnose? Nossa. Será que com só a hipnose a hipnose funciona, sai, né? então. Sai, a gente volta sai. lá antes do cara fazer striptease e muda de ressignifica cueca. tudo. Muda de cueca. Isso. Bora, você, Nil. Analisa o quarto antes, né? Mas ele tá errado, ele já tinha que ir sem cueca. Tem um ponto, preparado, né? Verdade. Aí você viu como aprendizado. Olha, nesse caso eu até preferi aquele da tromba do elefante. Eu fico vendo os comerciais, caraca, quem é que compra aquilo? Gente, pesquisem aí no Google. Só quem tem a tromba, porque tem gente que não tem. Tem gente que não tem. Não, mas o pior é que a tromba já vem assim. Vai voltar. Só não vai ser preenchida. Então, é meio delicado, né, o assunto. Márcia. Aproveita e tira umas fotos, né? Deveriam ter tirado umas fotos. Não tem aquelas pessoas que gostam de combinar tudo? Ele já veio combinando, depois, né? Quem sabe depois do riso, pudesse tirava vir. umas fotos, já que não
fizeram nada, né? Não rolou nada, né? Então. Vocês têm alguma história engraçada em motel? Olha, especificamente em motel, assim, acredito que não. Mas história Comigo. engraçada na hora do fight tem. Ah, a gente usa a técnica, né? Às vezes pra mulher alucinar e achar que eu sou o Brad Pitt, alguma coisa assim, acontece. Nossa, amigo, você faz isso? É, Conta Eu queria mais. tanto Elvis Presley na minha vida. dá. Dá pra chegar nele? Dá. Opa, depois nós vamos conversar. Já Fechou. disse. Nil, tem alguma história engraçada pra contar, Nil? História engraçada? Tem. Tem uma história engraçada. Eu tava marcando com uma menina há algum tempo. Há anos, na verdade. Anos dando em cima. E nada, não rolava. Até que ganhei no cansaço. Menina, beleza, vamos lá. Por dó. Foi. Por dó. Quando a gente chegou, pegamos no carro e tal, mas nada demais. Vamos pro quarto que eu tô com pressa. Ela falou, agora eu vou mandar em ti. Cara, ela deu um chute. Onde? Naquele lugar, na tromba. Na tromba do elefante. Amiga do céu, Cara, como que você vai doeu chutar a no tromba meu do elefante? Estômago. Eu acredito, Doeu, acabou eu com fiquei, tudo, né? Meu Deus, por que você fez isso? Ela, não, é fetiche, porque tu é lutador. Na época eu tava... Você é pai? Oi? Você é pai? Sou Você pai. Filho conseguiu. adotivo. Bicho tá. é bom. Você Filho não adotivo. conseguiu fazer filho depois disso, né? Enfim, e depois desse momento eu caí, ela falou, mas você era lutador, pra mim você tinha um fetiche de levar porrada, não sei o que e tal. Eu falei, então, não nesse lugar, né? Dói. E acabou o clima por ali, a gente... Eu nem lembro do que aconteceu, eu fiquei tão chateado naquele dia que não rolou mais. Eu Um imagino. negócio que eu mantive uma expectativa por tanto tempo, não aconteceu. Você E nunca mais quis sair com a menina? aí- Não, nunca mais acabou ali Eu na acho que hora. ela se envigou de tão chato que tu foi, insistindo e... Provavelmente. Você, Márcia, conta aí pra gente. Eu tenho duas histórias, assim, mais... um pouquinho mais diferentes, assim. Acho que uma que talvez vocês já tenham passado e não lembraram, talvez vão lembrar agora. Que é, sabe aquela pessoa que tá no quarto vizinho e que agora os motéis estão diferentes, né? Que agora já tem um isolamento acústico, mas no passado não tinha. Uhum. E eu fui, né, na época com meu namorado pro motel e tinha uma menina que ela gritava tanto, mas berrava tanto. E ela falava, o palavreado dela era tipo, socorro! Parecia que o cara tava, Nossa. tipo, matando mesmo ela, sabe? Cada vez que a gente ia entrar no clima, a gente entrava em desespero, porque parecia... Será que ela tá bem? Será que o cara tá abafando? Ou será que o cara tá fazendo alguma coisa, sei lá, batendo nela mesmo? E daí, não, né? O cara deve estar arrasando, vamos concentrar aqui. Aí, ótimo. Aí, quando concentrava de novo, começava, socorro, me ajuda, meu Deus, socorro. Gente, não rolou. Tá, não mas rolou. vocês chegaram a ver se a menina tava viva no final das contas? Complicado. Não Você não nos sai com o metemos na E situação. qual que é a outra? E a outra foi uma história de uma banheira, que até hoje eu não sei como que foi que isso aconteceu, porque as banheiras do motel, a gente só se Eu perdido, acabei né? de lembrar histórias agora. as Viu? histórias Ó, tá vieram. lembrando aí, Destravou, tô viu? destravando aí. As banheiras, elas não têm tem uma válvula que faz com que a água escape ali e a banheira não transborde, porque todo mundo, né, vai pro motel, ninguém fica ali, né, às vezes a galera bebe, sei lá, tem inúmeras histórias. E eu nem bebi com meu namorado, nem nada, na época eu tava namorando, agora eu sou solteira, mas na época eu tava namorando, e a gente foi pro motel, a gente fez o que tinha pra fazer, vamos pra banheira. E aí deu aquela cansadinha, né, depois do love, e colocamos a banheira encher e dormimos. E quando a gente acordou, eu não sei o que, se era banheira antiga, Mas se tava não tudo é. alagado. Tava, olha, ela já viveu isso Acabou também. tudo. Tava tudo molhado, Nossa, o é chão. Quem nunca estudou o motel? Então, aí, ó. Tudo encharcado. Aí liga pro pessoal e fala, socorro. Socorro. Mandem Agora alguém foi tu que aqui falou pra socorro. resgatar. Essa coisa de inundar motel com banheira, de passar mal, pressão baixa. Eita, nós. Aqui, ó. Eu fui pro motel com R$120 em Itapema. Essa é a história de um amigo. Eu não vou citar teu nome, tá, amigo? Vamos pra tua história. Prometi que não ia falar o nome dele, mas é bem conhecido. Fui pro motel com R$120, um motel em Itapema. Aí chegamos no motel, ela me mandou tomar um banho. Eu tava no banheiro e escutei o barulho de uma espumante estourando. Nossa.
E aí eu falei, o que que é isso? Ela falou assim, amor, eu tava com vontade de tomar um espumante. Gente, o valor do espumante era maior do que todo o dinheiro que eu tinha no bolso. Ai. Eu tive que ligar para um amigo e pedir dinheiro emprestado. Ele teve que ir no motel levar dinheiro emprestado. Nossa. Você já pensou na cena? Tem Caramba. hipnose para isso? Caramba, hein? Tem Tem hipnose pra- para voltar antes da espumante, para ela não sentir Ou vontade pra- de beber? Conta aí. Olha que legal, tomar água acreditando ser espumante. Ele não ia gastar nenhum real. Interessante. Legal, né? Até Tem um esse ponto poder. que é legal falar. Muita gente me procura pra, tipo assim, eu vou fazer uma festa de aniversário, cola lá pra fazer as brincadeiras de hipnose. E deixo todo mundo bêbado, sem botar uma gota de álcool Amigo, na vou boca. te chamar, nós vamos fazer a festa de aniversário, É Nil? barato. Nós vamos fazer o marcar esse final de semana. aniversário. Nós vamos fazer o aniversário da Intisicada, aniversário do Aham. programa. Comentei com a Márcia, não comentei com o Nil ainda. Pensa numa festa supimpa. E aí nós Maravilhoso. vamos hipnotizar Vamos, os vamos convidados. fazer. Então, Todo você mundo tá vendo que pelado. bebida, não, mas eu já É, tenho. Eu vou econômico. te pedir uma outra coisa Hum. pra você fazer pros meus convidados. Em off, Todo mundo, muito louco. aí, ó, convidados Não. se preparem. Não precisa beber, não, mas eu quero ver todo mundo virando olhinho. É. Eia. Eia. Todo mundo se revirando. A minha mãe. Todo mundo feliz e realizado. Tem uns amigos meus, tadinho, que eles precisam passar por essa experiência uma vez na vida. E eu E- lembrei de 3 histórias, tá? Conta aí. 3 histórias. Ela contou aqui e começou a vir na minha 3, cabeça. travou tudo. 3 histórias. Em 2014, 2015, eu era locutor de rádio. Foi meu primeiro emprego, tinha 18 anos. E lá em Manaus, as emissoras de televisão e rádio, elas ficam muito próximas uma à outra. Por quê? Porque é na parte mais alta da cidade, por conta das antenas e tudo mais. E aí, eu fazia a noite Love Songs na Rádio Cidade. Oi, Cidade, boa noite. E eu era aquela voz e tal. E aí, quando eu saí da rádio, tinha uma mulher dentro de um carro de luxo, com vinho, falou, o Nil Sandro já desceu? E assim, eu era moleque, eu tinha 17 anos, 18 anos. Eu falei, eu sou o Nil Sandro. Ela, você é o cara da voz? Sim. Mas você é um menino? Eu falei, tipo isso, eu sou o cara da voz. De manhã eu sou o peão, de tarde eu sou o cara do pagode, e à noite sou o cara da... Ah, tá bom. Não, porque eu queria te fazer um convite. Isso meia-noite, depois da programação. Eu falei, qual? A gente ter uma noite. Eu me excito te ouvindo, eu me fantasio com você, nunca tinha visto seu rosto. Falei, tá, vamos aqui no motel próximo aqui. Beleza, a gente chegou lá, ela abriu o vidro e o cara da recepção, oi, Nil Sandro, tudo bem? Nossa, bem conhecido. Aí ela falou, nossa, você já é conhecido aqui, né? Eu falei, não, é porque eu trabalho na rádio, mas eu não conheci o cara. Eu falei, tudo certo, meu amigo. Obrigado por ter falado meu nome. E aí, quando eu cheguei lá dentro, aconteceu, rolou. E nesse mesmo motel, teve uma vez que eu faltei trabalho. Eu trabalhava no rádio, eu peguei um programa que já era bem antigo. Falei, eu vou repetir esse mesmo programa aqui na programação, já tá salvo, eu vou fugir E vou pro motel. e vou pro motel. Fui no mesmo motel. Só que Safadinho. dessa vez o cara não chamou meu Tudo nome. por um orgasmo, é assim. E aí chegou lá, aquele que tava um clima meio tenso ainda, era uma menina muito nova, então eu também era novo e... Beleza, eu falei, eu vou ligar o som. Quando eu ligo o som... Oi, gente, aqui é o Nil Sandro, da Rádio Cidade, tô aqui com você, não sei o que. Eu falei, era eu tocando na rádio. Eu falei, Botou pra vamos, rir, né? vamos me ouvir agora. E a noite toda foi me ouvindo na rádio, e a galera pensando que era ao vivo, e eu tava no motel me ouvindo. Essa foi a Que segunda história. doideira, cara. A Eu acho que outra... eu ia murchar ali na hora se eu me ouvisse. Não, mas, né? Imagina, que situação, não. Que situação. E era a única rádio que tava funcionando Que ali. fake news, né, Nil? Que louco. É. Fake news! Fake Fake news! Podia acontecer da pessoa que tava contigo achar que não era você realmente. Porque você, ó, Verdade, E ao verdade. vivo ainda, na rádio Como ao se ele vivo. tá na rádio ao vivo? Tá Eu aqui me lembro que a primeira música foi Alexandre Pires. Tô Tô. fazendo amor. com 8 pessoas. Ah, não, não é 8. Ó, e a outra história foi que eu saí do carnaval. Eu sempre tive muito envolvido no meio da escola de samba e acabei conhecendo uma das rainhas lá do carnaval. Falei, ó, vamos dar uma volta? Vamos. Pegamos, entramos no carro. Tinha um carro velho naquele tempo, eu era bem novinho também. E a gente entrou, fez o que tinha que fazer. Na hora de sair, umas 4h30, 5 horas da manhã, quem disse que o carro ligava? Eu falei, você sabe dirigir? Ela falou, não, você sabe... Você vai fazer chupeta? Chupeta, ela sabia. Pelo Você sabe menos dirigir? isso. Sabe fazer o carro pegar no tranco? Aí ela falou, não consigo. Eu falei, eu vou te ensinar porque eu vou empurrar o carro. Ela falou, não consigo, desculpa.
Então a menina teve que sair. Não conseguia pegar no tranco. Não conseguia nada. Eu falei, então você vai ter que empurrar. 4h30 da manhã, sol já aparecendo. Ela toda paramentada, fantasiada de passista. Ela era a rainha de bateria. Caramba. Empurrando o meu carro e eu tentando fazer o carro funcionar. E funcionou. Funcionou. Mas o Olha, resto depois Não, não teve nunca tempo. mais. Eu nem lembro o nome dela, mas nunca mais ela quis sair comigo. Márcia, conta aí. O que você faria nessa... Se só tivesse... Você teria estourado a espumante sem falar com o moço primeiro? Não. Ou você nem vai pro motel com alguém que não tem dinheiro para pagar o espumante? Olha, eu tava comentando hoje ainda, coisa engraçada, né? Tava comentando hoje ainda, eu só me envolvi, falei, quero um corte, você entrou na minha vida, apesar de ter feito curso de PNL, mas nada como um hipnólogo mesmo, né? aham. Que eu só namorei, casei, o pai da minha filha, coitado, o pai da minha filha já tá a história no Brasil todo já dele, né? Só namorei com um homem pobre. Então, assim, história de motel contar a moeda, já vou chegar numa dessa aqui, já ó. passei várias, Ufa, tá? isso me deixa mais aliviado, Já, né? Eu já por um passei momento. várias, mas eu não estouro, assim, Pobre sem te perguntar. excita, assim? O Não, pobre passou não, do é um lado, você problema se arrepia mental, toda, eu assim? acho. Não sei o que acontece, não sei o que acontece. Agora não acontece mais, que agora eu tô bem Tipo assim, tranquila arruma o sozinha. o velho da lancha, eu vou chegar perto do marinheiro, no máximo. É mais ou Cara, menos não- assim? Eu não sei o que, acho que é um padrão, agora falando de forma séria mesmo, eu acho que é um padrão que a gente vai carregando, sabe? E que você tem que mudar na tua mente. Eu comentei hoje com as meninas ainda sobre isso, que eu acredito que, como eu sou filha de militar, e eu acho que como meu pai me prendeu tanto, eu queria alguém que não mandasse em mim. E na minha cabeça, inconscientemente, se eu fosse a pessoa que provia mais, que ninguém Você poderia ia ter o domínio. eu Você ia ter domínio. Ninguém poderia mandar em mim. Então, eu acredito que de forma inconsciente eu acabei me conectando com pessoas assim, entende? E aí, Sim, eu sim. acredito que tenha Sim. sido isso, sabe? Porque todos os meus namorados. Não tem nada contra quem não tem ou não tem grana, mas cada um sabe da sua vida, né? Mas sempre eu namorei com pessoas. E em cima disso é legal falar que, tipo assim, ó, toda a nossa programação, quem a gente vai ser na vida adulta, ela é instalada quando criança. Então, como o pai dela já era um cara autoritário, que prendia, que bloqueava muito, esse padrão foi sendo cada vez mais enraizado, Exato. né? E Adulto fica é um- cada vez mais maior, mais forte. Eu O adulto é sempre uma fui criança muito que dominadora. cresceu, né? É. É. O adulto é Exato. uma criança que E cresceu. aí tem um ponto, quando a tua criança interna, ela tá vulnerável, começa a afetar em Eu já tudo. tenho uma outra tese. Eu gosto de homem. Dinheiro eu tenho que trabalhar para ganhar. Não, tanto que eu trabalho Não, e eu é tenho uma sempre vida isso que eu tô boa, né? dizendo, eu tô brincando. Mas Tem a ver, porque Tem. todo mundo me cobra. Às vezes, engraçado, família, né? Conversa de família é sempre assim. Uhum. Poxa, você trabalha tanto, por que não arruma alguém? Tem sempre a mesma passa conversa. mesmo. Só que o que acontece? Quando chega uma altura da vida da gente, não sei, né? Mas eu penso assim, você começa a entender que às vezes você tem que encontrar uma pessoa que esteja no mesmo padrão que você, porque senão a pessoa também não te acompanha, né? Eu vejo por esse meu último relacionamento, assim, eu fui crescendo, fui trabalhando, fui conquistando minhas coisas e a pessoa não acompanhava o meu ritmo. Então não é que eu não é que eu não queria alguém com menos condições, ele não acompanhava mais, ele foi se sentindo diminuído e porque aí, vamos viajar, não tem dinheiro. Aí no começo você acaba tipo, é parceiro, é casado, vamos juntos. Só que daí chega um ponto que você também enche o saco de você ser a pessoa que mantém tudo também, entende? Então eu acredito que não seja tão saudável. Eu acho que o casal eles têm que andarem equilibrados ali para poder funcionar, né? Eu não sou nem machista nem feminista. Eu acho que tem que ser um equilíbrio, né? O equilíbrio é tudo, assim. E Sim. pro homem também, ele se sente um pouco ruim, né? Por conta desse estereótipo que cria da sociedade, que o cara tem que ser o provedor. Eu já sou daqueles que, pô, Homem se cobra muito tá ruim, nesse eu vou te sentido, né? ajudar. Bastante. Beleza, quando eu tiver bom, tu me ajuda. Pô, quando eu tiver ruim. Então o casal, ele tem que ter essa interação, porque os dois acabam crescendo juntos. Né? É uma engrenagem, né? E eu utilizando de mão dadas contigo, a gente pula 2 degraus, ao invés de um só ou 1,5. Então, essa união do casal ela é sempre muito importante. E outra, né, na fase criança ali, quem nunca escutou o pai falar para um menino, não, homem não chora, engole esse choro.
sabe? E aí a criança cresce com aquela Que programação homem ali, não pode chega numa chorar. vida adulta, o que esse cara vai querer fazer? Tirar a própria vida, e o suicídio tá aí. Sim. A depressão tá aí, entendeu? Concordo, porque nós estamos vivendo uma geração bem complicada, com Exatamente. crise de ansiedade, com depressão, com suicídio, Hoje no consultório o que eu mais atendo é ansiedade e depressão. Mas daí você dá aquele toquezinho na mão ali. Ó, aquele lá é só para Aquele lá- pessoas especiais, como diz o Naldo. Você vai levar minha mão? Uma vez eu fui num motel com um ficante. Ele me deu um tapa na bunda que ficou a marca da mão dele em mim. Eu dei uma voadora nele e derrubei ele da cama. Ele gritava, sua louca! E nunca mais quis ficar comigo. Nossa, Caramba, hein? Eu acho que nem a hipnose dava jeito. nisso. Olha. Talvez uma anestesia hipnótica ali, ela né? deu uma voadora nele? Deu. E já foi uma entrevistada nossa aqui, não vou citar nome, né? Olha. Mas essa história é de alguém que já veio aqui offline tentando. Quem Eu será já fui vítima, que tá? passou 2 anos de programa já? Quem será que fez isso? Eu já fui vítima de algo parecido. É? É bom pra criar uma associação, né? Te das deram um vítimas golpe. das Ah, o mulheres golpe agressivas. É. quebra-nozes que É. você levou, né? Total. Vou virar presidente dessa associação. Quebra-nozes. Já pensou, Márcia? Nossa, terrível. Não gosto de violência, Você não. gosta de tapa? Não. Não? Não, eu sou bem Você não gosta de grandona. sentir dor, você gosta de sentir prazer. Eu desse tamanho, o pessoal acha que, né, normalmente mulher grandona, mulher mais empoderada, você também é mais empoderadora. O pessoal acha que, nossa, gosta daquela... Eu não gosto. Eu acho que, assim, intensidade não tem a ver com tapa. Com Claro, agressão. com- nada, eu não gosto. Eu gosto de uma coisa intensa, mas eu não gosto de tapa nem na minha bunda eu não gosto que dê tapa. Sou bem... Carinhosa. Nossa, eu acho que a intensidade pra mim ela é uma outra pegada. Então, também eu sou terapeuta tântrica e trabalho com tantra há muitos anos. Então, o Você desper... se torna mais exigente? Muito, eu sou muito chato, sou insuportável. Por isso estou sozinha. Sou muito exigente. Ih, Viu? E assim, às vezes, eu já falei sobre isso. Mulheres como a gente assusta. Uhum. Tem gente que, por que você tá sozinha tanto? Assusta. Eu me Assusta. lembrei de uma outra história de motel aqui. Agora já veio na minha cabeça um monte aqui. Eita. Ô, Nil, você foi sócio já de motel com... Então, já gastei muito dinheiro, né? Já fali uma vez por conta disso. Não, você falou agora de mulher poderosa e tal, então eu lembrei de uma experiência de uma mulher muito poderosa, na época bem mais velha que eu, né? Na época mais velha que eu, né? Eu acredito que 10 anos de diferença. Ela... Oi, Nil, tudo bem? Casada. Quero ter uma experiência diferente, vamos trocar uma ideia. Eu falei, vamos ser direto, o que que é? Não, eu tava pensando da gente sair juntos. Não, beleza. Aí eu peguei meu carro, encostei do lado do carro dela e ela falou, olha, meu carro é automático, você vai dirigir. Eu falei, mas eu nunca dirigi um carro automático na vida. Não, mas eu não vou dirigindo pro motel, você é homem. Eu falei, tá, como é que é esse negócio aqui? Aí eu tinha 18 anos, só tinha o freio e o acelerador. Eu falei, cadê a embreagem? Não, é automático, tu vai botar o D e aí tu vai soltar e acelerar normal. Na minha cabeça, eu aprendi num carro manual, nunca tinha dirigido um carro automático. Eu apertava o freio pensando que era a embreagem. Então a gente foi assim pro motel o caminho todo. E cada vez eu fui ficando mais nervoso. Desculpa, eu não sei. Ela, não, tranquilo, pode ir, tranquilo. Falei, tá, e se teu marido ver, se ele descobrir? Ela, não tem medo, não tenha medo, tá tranquilo. Só tem um adesivo com o meu nome, que ela tem uma empresa. Nossa. Tem um adesivo com o meu nome atrás do meu carro. Eu falei, fudeu. Mas vamos. E eu fui freando, imaginando que ali era a embreagem até chegar o motel. Quando a gente... Você foi treinando, né? Foi, Eu tô aqui só imaginando. Tá lá o Nil, já chegou no motel cansadinho. Foi, eu fiquei muito nervoso. E quando a gente fecha ali estacionei o carro, né, tal. Carro com câmera, com tudo, então foi bem fácil de estacionar. A gente fecha o portão, ficou só a parte do nome dela pra fora. O portão tampou o carro todo, somente com a parte do nome dela pra fora. E era um bairro que ela morava. Eu falei, caraca, Eu super vou morrer. conhecida. Agora vão Vou atrás de mim. morrer, eu vou morrer. Mas a gente teve a experiência e foi uma das melhores experiências da minha vida foi aquele dia. Poxa vida. Olha só, tu vê, Viva né? o carro automático, ele já chegou lá assim, ó. Safadinho. Porque foi mais fácil, A gente entendeu? foi no clima, né? que assim, ó, Aconteceu. o percurso inteiro. Ó, amor, amanhã eu foi- compro um carro automático pra nós. Gente, marquei o encontro no Tinder em um restaurante. Depois de muita conversa, decidimos ir para o motel. Na hora de ir,
Subimos na moto. Minha vergonha já começou daí. E fomos viver essa aventura. Ele escolheu a suíte, estacionamos e aproveitamos. Na hora de ir embora e pagar a conta, adivinhem. Ele tinha um cofrinho cheio de moedas. Tivemos que contar várias moedas até Nossa. conseguir alcançar o valor da pernoite. Nossa. Eu não sabia se eu ajudava a contar, se eu oferecia meu cartão ou ria. No meu caso, eu já ia rir. Já me conheço. Eu já ia rir, porque eu ia rir tanto que eu não ia nem lembrar de cartão. Nossa. Nem de ajudar a contar moeda eu ia conseguir, porque eu já sei como eu já sou sem trava nenhuma. Eu ia dar Mas o risada. homem aproveitou. O homem. O a única- importante é, a que única- assim, é a ó, única com moeda ou forma, sem amor. moeda, você conseguiu ter um Vai. orgasmo. Né? Valeu o tempo? Valeu, Tava ali, valeu. valeu. Passou a noite toda, né? Se tivesse ruim. Mas é interessante, assim, que tu me fez refletir agora, que o trabalho que eles dois fazem é muito importante, porque sem moeda e às vezes não, sem penetração, o orgasmo chega, né? Tanto com a hipnose quanto Sim. com o tantra, são trabalhos incríveis, Eu quero, terapêuticos também. agora eu Ah. quero que você fale um pouquinho disso. Uhum. Você consegue fazer uma pessoa ter um orgasmo apenas hipnotizando, né? Dá. Entre outras sensações. Dá. Com certeza. Com certeza. Até E funciona pra. em todo mundo? Funciona desde que a pessoa se permita. passar pela Isso. hipnose. Se ela não precisa acreditar na hipnose, ela tem que estar disposta a passar pela experiência. Por exemplo, se eu pedir para você imaginar um balão azul, não importa como seja esse balão, mas imagine um balão azul. Então a gente vai dando instruções e a pessoa vai seguindo para que chegue no ponto que ela deseja chegar. E tanto que eu atendo várias mulheres também que possuem crença de anorgasmia. Ou seja, já tiveram relação sexual, mas nunca tiveram um orgasmo. Conheci mulher algumas que é mulheres. A assim, gente já que, relatou isso sabe? aqui no programa. Algumas mulheres Então, casadas, inclusive, anos de casamento. E assim, muitas dessas mulheres, é aquilo que eu falei, foi colocado uma crença quando criança de que não toca aí que é feio. Não encosta. Ninguém pode encostar na pepeca porque é feio, não pode, entendeu? E aí a menina cresce com aquela crença e Que ninguém vira uma pode. mulher adulta que Fica ali, fica às vezes, bloqueada. anos reserva- casada, totalmente Exatamente. bloqueada. Mas você recebe muita gente que te procurando justamente para ajuda nesse sentido? Nesse sentido, não, mas é como eu relatei aqui, ansiedade e depressão, Ansiedade e né? depressão. Mas sempre tem casos e casos aí, principalmente homens, de ejaculação precoce, o cara que não consegue controlar muito tempo. Você consegue ajudar? Sim, Porque tem sim. muito caso. Já mandaram aqui pra gente, né, Nil? Lembra? Uhum, Nos últimos bastante. programas, muita gente sofre de Uhum, ejaculação uhum. precoce. E aí a mulher sofre. Eu fico mais irritada ainda, eu acho que a Márcia também vai concordar comigo, quando o cara não quer ajuda. Eu acho um Que é a egoísmo, verdade. a assim. grande maioria. Ele sabe que precisa, ele sabe que tá lá a parceira dele, né? Tá aí eu. Daí fica a mulher lá olhando É. pro teto, É sem verdade. sentir nada. O homem com ejaculação precoce, ele tem o problema já da ansiedade. Então, quase todos, né? Não vamos generalizar, mas quase todos os homens que buscam dentro do Tantra um tratamento, eles já chegam perguntando quantas sessões, Sim. entende? E não tem como eu falar para a pessoa quantas sessões. Se eu falar, eu vou estar sendo mentirosa. Perfeito. Né? 10 sessões, isso daí é enganação. Não entrem nessa. Por quê? Porque às vezes pode ser que em 2, 3 sessões a pessoa resolva. Pode ser que em mais ela resolva, porque depende muito dela, igual você falou. Exatamente. Eu não faço, né? Não vou fazer milagre ali. Então depende da disposição da pessoa em se tratar, em se curar. Então eles são muito ansiosos. Então isso que você falou é até uma defesa. Porque para entrar no processo de cura, Pra eles aceitarem que precisam de ajuda. exatamente, já é difícil. exige dedicação, né? Qualquer nível que você quer sair para ir para outro, exige Uhum. dedicação. Exato. E aí, como eles já são ansiosos, já têm ejaculação precoce também por causa da ansiedade em si, que já afeta mais ainda. Então, eles acabam, não tô dando bola, não vou atrás por causa da própria ansiedade. Perfeito. E
Você recebe mais homens, mulheres ou casais? Agora, nesse meu momento, que eu já trabalho com Tantra já há 18 anos. Então, nesse meu momento, eu trabalho mais com... Eu atendo bastante mulher, bastante homem, bem diversificado, mas eu atendo mais homens e casais. Porque eu tive momentos na minha vida. Então, assim, teve uma época que eu trabalhei muito forte com o sagrado feminino. Então, eu dedicava muito meu conteúdo pro sagrado feminino. Eu quase não atendia homem, porque aquilo que você tá vibrando, que você tá, né, mostrando o conteúdo, é o que tu vai atrair. Então, eu atraía muitas mulheres e fui trabalhando com esse ciclo de pessoas. E aí, depois eu mudei um pouco meu nicho, eu acabei entrando pro conteúdo mais sensual, para as plataformas adultas, sexy. Então, eu fui mudando um pouco o meu nicho e aí atendi muito homem. Trabalhei com muito... Como eu fui militar também e fiquei 7 anos dentro de uma viatura com um homem só, então aprendi muito do universo masculino, dos problemas que os homens têm, e aí eu me tornei meio que uma defensora dos homens, porque existe uma acusação também, né, contra o homem. Então, me tornei meio que uma defensora dos coisa homens. cultural já, né? Isso. E aí, eu comecei a atender muitos homens e ajudar os homens nas questões deles. Porque, assim como a mulher tem as suas queixas, os homens também têm as suas queixas, né? Todo mundo tem os seus problemas, Seus né? medos, seus fantasmas. Não é só a mulher que passa por problemas na relação, o homem também passa. A insegurança, né? Isso. E daí, depois, assim, há uns 3 anos atrás, começou a vir casais, assim, atendi um, aí um foi indicando pro outro, então hoje eu tô atendendo também bastante casais que querem fazer cursos, eu dou cursos, palestras, então eles acabam vindo para melhorar mesmo, sabe, para se conhecer e para aprender a fazer na parceira, no parceiro, para poder melhorar essa vida sexual. Então é bem legal. Show. Você na hipnose, mais ansiedade, né? Só que a ansiedade, de certa forma, também ajuda, quando você quebra, na questão sexual. Sim. Porque o ansioso, tanto o homem quanto a mulher, vai ter problema na relação. A grande questão é que é o seguinte, ó, a ansiedade, ela existe dentro da gente, é natural ter ansiedade. Só que quando é uma ansiedade patológica, quando passa do ponto, aí começam as crises. Aí o cara, meu Deus, aí ele vai pro ansiolítico, ele vai buscar um psiquiatra, ele vai buscar um psicólogo, que ajuda muito. Só que o remédio, ele é temporário. Passou o efeito do remédio, volta tudo de novo. Então, o que a hipnose faz? Ela busca a raiz do problema. Qual que é a causa dessa ansiedade patológica? A gente vai lá e busca aquela memória, resgata, ressignifica tudo, trabalha em cima do que vim, e aí a pessoa começa a ter o autocontrole da ansiedade dela. Para as pessoas que estão assistindo, que são ansiosas, um simples exercício de respiração já controla muito na ansiedade. Entende? Ajuda. E Sim. trauma de traição. Você já recebeu alguém que... Já. O famoso quebra-chifre. E é comum. Mas é comum, né? Porque tem bastante. gente que cria um bloqueio. Bastante. Uhum. E é comum. O que acontece? Porque às vezes as pessoas têm uma visão distorcida do que Porque é o hipnose. relacionamento causou tanta dor que a pessoa liga a dor Exato. Será que o erro é em mim? Elas ao pensam relacionamento. nisso, né? Não, ela liga Aham. a dor ao relacionamento e cria um bloqueio, não é isso? Exatamente. E aí, assim, ó, ela viveu um relacionamento tóxico. Além dela jogar a culpa em cima dela, ela vai viver, sei lá, anos da vida dela acreditando que o problema tá nela. E todo relacionamento que ela entrar vai ser a mesma coisa, porque aquela crença tá instalada nela. Aí Entende? você consegue quebrar. Sim, é possível. Toda programação, ela pode ser reprogramada novamente. O nosso cérebro pensa que ele é como se fosse um plástico. E a gente molda ele conforme a gente quiser. Se eu acreditar que eu sou um cara escasso, eu vou ser escasso, porque eu acredito naquilo. Você conseguiu eu- passar essa informação pro teu cérebro Pro e teu ele... subconsciente, exatamente. É isso aí. Márcia, você tem algum caso que você achou mais difícil, assim, de ajudar? No tanto? Os casos mais Ou alguma situação que você achou muito engraçada? engraçada? É. Não, Porque não tem graça, né? Quem não, vai te procurar quem já vai tá procurar precisando de ajuda, são, né? são normalmente Mais problemas, assim. difícil, assim. Mas mais difícil foi um caso de uma mulher
eu tive várias situações, assim, bem complexas, mas, assim, o caso mais difícil foi de uma mulher que ela era tratada por mim por muitos anos. Vinha, mas ela não falava nada que tinha alguma questão disso que eu vou contar. Ela veio, buscou tratamento, falou que queria melhorar a sexualidade dela, que ela tinha alguns problemas, mas nunca abriu nada disso. Depois de muito tempo de tratamento, e ela continuou fazendo as sessões e tal, acho que ela sentiu aquela confiança, viu que ela tinha melhorado, que ela tinha se... Porque o Tantra por si só, ele trabalha na pessoa. Não precisa ter a terapia eu falando, mas eu converso com a pessoa e faço a terapia conversando também. Mas só a sessão de massagem, ela já é capaz de limpar os traumas e desbloquear. E aí ela mandou o filho dela. E aí ela mandou o filho, o meu filho precisa de uma sessão, atenda ele e tal. E ela abusava dele. Nossa. E o filho que mandou falou. O filho e ela abusava do filho. Ela abusava do filho. Esse Caramba. caso foi bem pesado, assim. Bem pesado. Só que, assim, como eu já tenho muitos anos de atendimento, por isso que eu falo que é importante a gente saber com quem que a gente vai buscar ajuda. Como eu já tenho muitos anos de atendimento, né? Já continuo estudando, porque o Tantra vou morrer e vai ter assunto ainda, né? Então, eu soube como lidar com a situação, né? Conversei com ele, fiz a terapia com ele. Hoje, graças a Deus, tá tudo bem. Mas tem alguns casos, assim, que são bem complexos, assim. E a mãe E o- sabe que você sabe? Não, porque eu não abro, só se ele abriu pra ela, né? Mas eu não tenho conversa com... Vamos supor, se vocês vierem em casal, vocês vão conversar em casal. Se vocês vierem, o casal, um vem primeiro a mulher, depois vem o homem, depois eu não converso o que o homem ou a mulher me falou, né? E um caso muito bonito que eu quero contar pra vocês, foi um caso que me surpreendeu muito. Já atendi pessoas de diversas idades, eu não atendo menor de idade, né? E eu atendi um marido, ele me mandou uma mensagem assim, eu quero mandar minha esposa. Falei, tá bom. Ele marcou o horário pra esposa, a esposa sabia, tudo, marcou o horário pra esposa. E quando essa esposa chegou, ela tinha 79 anos. Nossa. Eu fiquei assim, ó, foi a melhor experiência da minha vida. Eu vou contar pra vocês. E ela marcou eu faço massagem tântrica, que é essa massagem só a pessoa fica nua. E eu faço vivências, onde eu fico nua também. E ela pediu uma vivência, essa senhora. E eu fiquei assim... Pegou a frente, A melhor sessão que eu já tive na minha vida, porque foi uma experiência incrível. E eu perguntei pra ela, por que você tá buscando essa sessão, né? Ela falou assim, querida, nessa altura da minha vida, eu não tenho mais nada a perder, eu só tenho a experienciar. Nossa, Olha que lindo. só. Cara, eu falei assim, gente, às vezes a gente, né, Se tanta coisa que a gente prende. se impede. E ela fez a massagem vivência em mim, e me tocou, e experienciou. Eu falei, olha que incrível. Pra mim, não sei, né, espero que a vida me traga mais experiências assim, mas pra mim foi a melhor experiência que eu já tive, assim. Porque foi, assim, enxergar que existem pessoas que estão até o final, né? Ela não é o final da vida dela, Não, né? Mas até o final ali, que às vezes a gente fica naquela, né? Que sexualidade é até um ponto ali, sei lá, Tem prazo de 65, Ainda tem um tabu, 70. né? Tem um tabu. Tem um tabu Fala de gigante, quase 80 anos. É Quem igual, diz não, e a gente fala até da própria mulher. Mulher falar sobre sexo numa roda de conversa que... onde Exatamente. tenham homens ou outras pessoas ou idades diferentes, é bem complicado. É bem complicado. É bem difícil. É Bem como difícil. se você fosse uma aberração, como se Isso. estivesse falando de um assunto que você não pode tocar. Você é estranha, né? É? Na roda, né? É muito E o esquisito. pior, mas quando como vira as assim? costas, os homens, isso é puta. Isso, verdade. E não é só os homens. O pior, eu costumo falar que o preconceito não vem do homem. Às vezes o homem acha até bacana. Aham. A mulher. O maior julgamento pra gente vem da mulher. Eu tenho até um E às depoimento vezes pra dar são sobre isso. mulheres que precisam de ajuda, que se abrissem para esse tipo de conversa, poderiam ser ajudadas, inclusive no próprio relacionamento, porque a mente ali está muito fechada, né? Não querem falar sobre o assunto, só que é um assunto que interfere quase que 100% em qualquer relacionamento. Diretamente. Então, uma mulher quando fala, tem um tabu ainda, a sociedade ainda cobra e é Sim. bem difícil. E as que- Nós ainda temos um Se caminho não longe. tiver uma cabeça preparada para receber esse impacto da sociedade, aconteceu comigo em casa. A minha esposa, eu tô com ela há 8 anos,
Antes de mim, ela teve um Eu marido. quero mandar um beijo pra ela, que ela tá lindíssima. Verdade, Você Mari. tá Beijão, Mari. A Mari tá arrebentando aí nas redes sociais, tá linda. Demais. Beijo, Mari. E ela foi mulher de pastor durante 10 anos, viveu na igreja evangélica, como obreira e tudo mais. Então, a família toda evangélica, aquela opção toda, você precisa seguir aqueles caminhos e tudo mais. E quando eu a conheci, eu chamei ela para um show de pagode, um show do molejo, e ela falou, não, misericórdia, eu não vou nesses lugares de pecado, não sei o que. É só um show, vou estar na área VIP, eu sou da rádio, e aquele negócio todo e tal. E hoje eu vejo ela fazendo aquelas danças E hoje ela faz as sensuais, né? dancinhas. Esse processo de mentalidade, ela sempre costuma até me agradecer nas redes sociais, porque eu tive muito... Eu apoiei ela muito nisso. Eu falei, não, você quer vestir uma roupa legal? Vista. Você quer vestir roupa curta? Vista. Quer ir pra academia? Quer fazer... Eu sempre a apoiei muito. Ao contrário de muitas mulheres que o marido deixa fazer o bronze, mas não deixa mostrar. Então, Reprime, né? Reprime muito. E depois que ela começou a ter essa transformação, eu parei de ter amigos. Por quê? Porque os meus amigos, eu tenho acesso ao Instagram dela. Mandava foguinho, chamava de gostosa, tirava print, mandava, um conversava com o outro. Amigos meus pessoais dando em cima. E as amigas que eu tinha que ela também tinha, pararam de segui-la. Ou seja, enquanto você é igual a nós, tudo bem. Nossa, como eu gosto de ver uma mulher Entendeu? se empoderando. Mas quando você brilhando. começa a brilhar mais que eu, ou eu tenho ciúme ou inveja de você. Então ela perdeu muitos seguidores, amigas próximas, né? Amigas minhas também, por conta disso. Incrível. Amigas. Quando a mulher tem esse É aquele, poder, né? Nossa, a amigas mulher não, tem esse gente, poder. porque, Vocês assim, são mulheres eu muito acho poderosas, devem passar tão por essa mesma lindo quando situação. uma mulher brilha, quando uma mulher se sobressai, quando ela se supera, quando ela supera um trauma, quando ela se enxerga. Mas é que Na você está verdade, bem resolvida, né? isso. Aqui tem algo contra, que foi o que você falou É também. porque não tá ainda. É Tá aquilo que precisando você de ajuda, né? aquilo que você falou sobre a pessoa fica falando, ela não aceita, justamente porque ela tem problema. Se ela não tivesse, vamos supor, se eu tô aqui falando de sexo, você vai achar maravilha, porque você não tem problema com isso, né? E- Eu costumo falar só nessa linha de raciocínio que Eu assim, gosto ó, de falar, de fazer, de tudo. todo, Não Também. tem problema. todo defeito que eu Sou feliz vejo. e realizada. Quando eu não tô fazendo, eu tô falando. Tô falando. não Tem É, toda mas entrevista. Tá sempre no Nossa, teu que mundo. legal, né? Só pra terminar ali, todo defeito que eu vejo em você, eu mudo dentro de mim. Ou seja, eu tô externalizando um defeito que existe dentro de mim. Então, o cara ali é um vagabundo, não quer trabalhar, não, sei lá, é um fofoqueiro. Não é aquela pessoa que é. Sou eu. E eu tô vendo os meus defeitos naquela pessoa, sabe? Então, Você isso... é uma transferência. Você tá transferindo uma dor tua em alguém. E aí aí você quando... acaba culpando o outro Sim, porque é o mais outro fácil supera culpar. uma coisa que você não consegue. Exatamente. E é muito mais Chegou fácil num eu patamar e num culpar nível que você não conseguiu ainda. alguma coisa ou alguém do que eu falar, cara, eu errei e assumir a autorresponsabilidade. Não, a culpa é dela. Porque isso, porque aquilo. Não, a culpa é dele. Porque isso, porque... Sabe? É mais fácil. E Agora às eu queria- vezes pode falar. Desculpa. Já falo. E às vezes a sombra, meu ponto de vista, né? A sombra, ela... Porque quando a gente vai falar sobre esse espelho, as pessoas falam, mas eu não sou isso. Um exemplo, nossa, a pessoa que traía pra mim era o fim do mundo, assim, o fim do mundo. Porque eu acho assim, relacionamento aberto, ok. Aí os dois estão abertos e tá tudo certo, tá tudo combinado. O que é combinado não sai caro. Ótimo. Agora, o ruim é assim, ele é casado comigo e aí eu sou monogâmica, mas ele não é. Aí isso eu não gosto, eu acho que é falta de lealdade. Então, eu tinha isso era muito pesado pra mim. Mas eu era a pessoa que eu traía? Não, eu não traía. A sombra, ela tá relacionada ao que a gente é, mas de tudo que a gente vai armazenando. Como eu tive um pai que traía muito a minha mãe, então eu abominava isso. Então a sombra, ela não está relacionada às vezes diretamente a quem a gente é, mas situações que a gente Sim. vive que também está relacionada a que a gente é internamente, né? Sim. Concorda? E o Sim, medo com acaba certeza. atraindo essas coisas ruins. A traição, o medo, a insegurança, porque você se torna tão inseguro que você passa a não se enxergar e não ver o poder que você tem dentro de você. Sim. Cria uma dependência emocional tão grande, como se, hoje é um dos maiores problemas, né? Que como se não tivesse, você se anula. Eu fui traída, eu que não presto. Não, peraí, não é isso. Exato. Traição não é porque você perdeu o seu valor.
é porque a outra pessoa está passando por alguma coisa, ela está insatisfeita, não tem nada a ver com você. E aí a mulher fica naquela de competição de beleza, né? Nossa, Que é um porque padrão que só Isso. existe na cabeça das mulheres. preciso né? Que o ser homem não assim, liga. porque senão meu marido... Ah, a bunda tal. Porque senão meu marido vai me trair por causa da bunda tal. Aí é o cabelo. Agora é loira, agora é curta, agora é comprida, agora é... Você vai vivendo né? É uma escravidão. É uma escravidão. É um loop A minha infinito. mulher me Nossa. liga, ela fala, pô, tu adora mulher gordinha? Eu falei, adoro mulher gordinha. E ela falou, veio não magrinha. sou, agora eu tô na academia, não sei o que e tal, tu não gosta mais de mim. Eu falei, então fica gordinha, mas é brincadeira. Pro homem, ele não tem essa. Obviamente, ele tem uma preferência. Eu Não, gosto porque de uma tem gente que... magrinha e tal. porque é seio, porque tem que ter Mas o homem não silicone, tem porque essa. tem que ser seio grande, seio pequeno. Porque a celulite... Gente, Tem gosto pra vocês tudo. são homens. O homem só gosta de um detalhe na Vocês, mulher. Dois. vocês enxergam celulite, estria? Não. Vocês vão deixar de ir pra cama com uma mulher pós Obviamente que não. estria? Jamais. Tá na cabeça da mulher, né? 70% das mulheres que saem. Mas é uma são. coisa que foi colocada, embutida, Aham. virou uma coisa cultural e assim, ó, se criou na cabeça das mulheres um padrão de beleza que Que não existe. não existe. E outra, né? A gente acaba se privando de muitos momentos bons, momentos, né, Sim. por conta disso. Uhum. E até a indústria pornográfica, ela vende algo que o cara que tá em casa, ele fala assim, caramba, minha mulher não é gostosa desse padrão. Mas O eu, que é uma E mulher aí gostosa? já eu vinha fortalece observando- aquela crença. eu vim observando que Sabe? nos últimos tempos veio mudando esse padrão da mulher perfeita na indústria pornográfica. Né? O OnlyFans está aí para isso. Sim. Tem mulher de cada jeito, cada estilo. Tem mulheres que, pelo amor de Deus, não tem um dente na boca. E ganham 50 mil por mês com fotos. Então, assim, ó, por quê? Porque tem público para aquilo, tem Tem. gosto para aquilo. Tem Então, gosto. eu converso com Tem algumas gente que gosta só meninas. do pé. Eu ver quero foto do pé. É. do pé. Uhum. Só fazer o pé, não precisa mostrar nada. Então, existem gostos, existem públicos para isso. Algumas meninas entram em contato comigo, Nil, como é que eu começo? Falei, primeiro que eu não tenho, mas eu te ajudo. Eu sei alguns paranauês aí. Vamos fazer um business plan para ti. Então eu converso, não, porque eu não me acho bonito e tudo mais. Então eu procuro páginas de pessoas que têm aquele mesmo perfil. Olha quanto essa tá ganhando, olha o que ela tá fazendo. Não existe isso. Tem público para tudo. E o homem, ele. E olha que esse ele negócio tá gosta dando de mulher. dinheiro. Tanto é que dá demais. dinheiro que eu tenho uma amiga que tava falida Demais. e agora tá cheia da Olha grana. só. Quando eu vou dar Sabe, curso... ô, Felipe, vamos fazer. Ui, já pensou? Mas aí, amigo, ó, já Vamos. começa a vender tudo. Quando eu vou dar curso, eu dou um curso para mulheres sobre sensualidade. Aí a primeira coisa que elas pensam que eu vou ensinar é como ser sensual, passo a passo de ser estilo da Márcia, um exemplo. E aí elas tipo ficam assim, nossa, não é nada do que eu pensava. Por quê? Porque elas estão buscando um padrão. E quando você vai ser uma pessoa sensual, é como? Sendo autêntica. Exato. Porque é a tua forma de É. ser sensual que vai fazer com que o outro olhe e fale, nossa, essa mulher é incrível. Porque quem você é de verdade, não é uma máscara ou uma criação, né? Seja assim, fale tal coisa. Eu acho ridículo esse negócio assim, ai, fale tal coisa. Eu vou falar uma coisa, tu vai falar outra. Cada um tem um jeito Claro, de falar e cada de um se é expressar. E o teu sensual vai ser diferente do outro, né? Eu, por exemplo, sou muito expansiva. E daí eu já sei que eu já chego. Não tem jeito. É o teu e jeito de outro dia brilhar. me disseram, Jane, o que aconteceu com você? Você mudou demais. Eu disse, gente, eu vou contar um segredo para vocês. Não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Eu tô feliz. Hoje Verdade. eu me acho gostosa, independente do que qualquer um falar. Hoje eu tô feliz, eu tô bem, eu tô me achando, eu tô no auge. Eu. Aqui. Tem razão. E aí, acabou pros outros. Uhum. A opinião dos outros, de família, E- de parente, de E amigo. se algum O que que ela dia... tem? Ai, com a tua idade usando mini saia. E daí? Tem idade agora, né? Tem idade. E se algum dia tu foi uma mulher, uma pessoa que foi bloqueada, tu nunca mais vai ser ela. Porque tu já liberou essa programação ali. E foi isso, porque eu passei uns períodos muito turbulentos. Eu Sim. tive meus lutos, eu tive meus fantasmas, eu tive que espremer eles e jogar fora. Agora eu e... quero fazer uma pergunta para vocês duas. Uma é Diga. política, né? É uma mulher poderosa, literalmente, tá dentro do poder. Fala o que quer falar, o que tem que falar. Qual é a maior pedra que tu carrega por ter essa personalidade de ter essa liberdade de fazer e falar o que tu bem entender? Eu vou falar para vocês que, inclusive, fizeram um comentário uma vez, e foi um homem, não foi nenhuma mulher. Mas eu já sofri
sendo candidata solteira. Uhum. Incrível. Olha só. Eu já perdi seguidores falando sobre sexo, sobre relacionamento, sabendo que as pessoas precisam falar sobre sexo, precisam falar sobre relacionamento. E eu ouvi um comentário que, ainda como não tem trava, não tem papas na língua, acho que todo mundo tem que ser feliz sendo do jeito que é. E quem não é, busca felicidade. Eu estou aqui, inclusive, para dar umas ideias, né? Não, eu sempre trago uns convidados aqui para te ajudar. Se você não entende dessa forma, então é porque você está mais doente do que, né? Quando enxerga no outro ruim, a pessoa diz assim: ei, você não tem vergonha não, sendo política, de falar essas putaria? Eu falei, como? Caramba. Putaria? Que putaria? Aquele teu programa lá que fala de putaria. Eu falei, o Intizicada para Maiores, a gente não fala de putaria, a gente fala de sexo e relacionamento, você não transa. Uhum. Não, mas você é uma figura pública. Eu disse, justamente por ser essa figura pública que eu consigo atingir um número maior de pessoas e ajudar um número maior de pessoas. Mas vamos voltar lá. Você sabia que um político com uma assinatura consegue foder com a vida de muita gente sem uma cuspidinha? Acabou, tchau. Próximo. A pessoa não vai ter prazer nenhum. O que eu vou responder? Foi obrigada. Totalmente sem filtro. Mas eu falei o que eu penso. Já passei por isso também, que eu fui secretário de uma prefeitura aqui próximo. E eu postei uns stories no final de semana na Praia do Pinho. Só postei o visual e Aí chegou uma pessoa, nossa, você é uma figura pública, você não pode... Não pode. Assim, não pode, não sei o quê. Eu falei, o que Político não transa também. Aí eu Agora, peguei e postei uma sexólogo foto também minha não pode. peladão aqui, ó, censurado. E quando foi à noite, eu fui num motel lá na cidade que eu trabalhava, tirei uma foto no quarto 10. Gente, a prefeitura toda viu meus stories ali, ficaram, um motel tal, não sei o quê, bora sair, recebi convite de homem, de mulher, de gente de todo tipo. Eu falei, caraca, tá vendo? As pessoas, Quando a às gente se vezes, expressa. elas têm raiva porque elas gostariam de ser um pouquinho do que você é. Sim. Perfeito. É hipocrisia. liberdade, todo mundo procura É liberdade. muita hipocrisia. Hoje, a gente vive numa sociedade hipócrita. Total. Totalmente. E assim, elas precisam de ajuda, precisam melhorar o relacionamento. Eu tô feliz comigo. Eu tô feliz, eu tô bem. E eu falo sobre sexo, sobre relacionamento. Falo sobre chifre dando risada. Eu faço piada dos galhos que eu já levei. Por quê? Porque eu sou feliz, porque eu tô bem. Sim. E porque às vezes a pessoa não busca. E eu sempre digo que só é chifrudo quem é curioso. E eu sou curiosa. Nossa. Nossa. É verdade. Mas eu superei todos os meus traumas e eu tô bem. E eu sei que quem não é já foi, mas eu um dia. É que nem consórcio, né? Mas dia vai um ser dia você vai contemplado. ser contemplado. Eu fui várias vezes, pensa uma mulher de sorte, eu vou Eu começar. já fui, mas o meu chifre que eu levei, eu não me esqueço. Doeu? Mas eu... Não vou falar que Ó, doeu. eu vou Não te falar que doeu. apresentar o hipnólogo que Oi, vai Felipe, tirar tudo esse bem? trauma. Tudo bom, Não, mas foi menino. assim, a minha namorada sumiu, eu tinha 16 anos, como eu trabalhava na luta, eu namorava com uma ringuel. Minha namorada sumiu, e aí tá bom, cadê ela? Mandei mensagem no WhatsApp e tudo mais, e nada, ela me respondeu, era 2013, me lembro. E aí o pessoal da Globo me liga, Nil, vai ter um evento de luta gigantesco em Manaus, foi decidido agora, precisamos de um comentarista e precisamos de você. Quanto você cobra? Eu falei, não, é da Globo, eu vou de graça. Quando eu cheguei no hotel, ela estava sentada no hall do hotel. E aí chegou um lutador super famoso do UFC e falou, me dá a chave do quarto. Ah, Você tava aí, ela fingiu que nem me conhecia. que coincidência. Eu não ia brigar com Que o cara, eu ia levar um chifre. pau daquele cara. Meu, que chifre. Não, mas foi um chifre porque o cara era dono do cinturão do UFC, então foi um chifre de alto Elite, nível. não foi igual ela. Não foi com Elite, qualquer foi um um, negócio né? assim, pô, ganhei uma Não, moralzinha. amiga, Agora, eu se fui fosse qualquer chifrada com um rapaz, ia casal ser de pior. amigos. Eles já fizeram uma festa de surpresa de aniversário pra mim. E aí, enquanto eu tava recebendo a minha família na área da churrasqueira, ela tava na cama com ele. Nossa, Mano. que louco. Nossa. Nesse nível. E agora Detalhe, pergunta foi pra parar ela. em 40 grupos de WhatsApp. Uma Nossa. figura pública. E Meu se eu não Deus. cuidar, ainda é capaz de sair como se o erro... Agora E o pessoal vai pesquisar de eu novo. vou Tu que ser é culpada. culpada, eu Tu é sou culpada. Viu, Janeia? Fica fazendo esse programa pra maiores, é isso que dá. É bem isso. Mas, gente, a Intizicada para Maiores tem ajudado muita gente. O Ah, com pessoal certeza, meu adora, a Deus. audiência é boa. As pessoas têm que falar sobre relacionamento, não só sexo, mas o sexo, ele tá dentro e ele é responsável por botar
Uhum. 99,9% Sim. tudo. Sim, a Sim. felicidade, a energia é a vital, energia. né? É a energia vital. Tava falando sobre isso hoje no meu Instagram. É o segundo chakra, né? Ele comanda a criatividade, a ação, a liberdade, a felicidade. Então, Diminui as crises de ansiedade. nossa, Pra imagina caramba. se você tem a libido baixa, você precisa resolver essa situação, porque você é muito mais feliz tendo muitos orgasmos. Orgasmo múltiplo, então. Total. Márcia, você é uma pessoa, como também eu falei, poderosa, veio de uma criação muito restrita, uma criação muito fechada, né? Começou a carreira aí como militar e hoje Como tá... um terapeuta. Como terapeuta? Eu comecei no você Tantra foi- com 18 e Ah, entrei na sim. polícia com 20. Ah, que legal. E Aham. agora saiu da polícia. Saí. Já faz E aí 9 você anos. teve essa vida toda regrada, hoje você é uma mulher que influencia muita gente, que ajuda muita gente. Uma dica para quem está assistindo agora, que se via naquela mesma posição, que teve uma vida muito regrada, muito presa. Como essa pessoa consegue desbloquear, começar a desbloquear a partir de hoje? Procure a Márcia. É, isso que eu ia falar. Então, assim, ó, a minha transformação foi dentro do Tantra. Mas existem várias formas. Tem nosso Aham. hipnólogo aqui. Eu acho que a coisa mais importante, mais do que você procurar alguém antes de tudo, é você saber realmente quem você é. Buscar o teu autoconhecimento. Porque quando você busca o teu autoconhecimento, você não vai fazer nada por impulso. Ah, eu não quero me tornar a Jane. Eu me espelho nela. Eu acho ela uma mulher maravilhosa, empoderada, linda. Mas aquilo ali talvez não seja pra mim, né? Talvez eu nunca vou ter esse poder de fala que ela tem. Então, eu não vou me comparar com ela. Senão, eu vou entrar num conflito também. Então, como que a gente faz, né? Se conhecendo, sabendo o que realmente... Ah, o que realmente eu fui bloqueada. O que realmente eu me coloquei naquilo. O que eu quero O que ser me faz diferente. brilhar, né? O que Exatamente. me faz brilhar. E aí, você fazendo isso, eu percebo que eu tenho um bloqueio assim e eu gostaria de destravar. Aí você buscar os Eu profissionais. não tive experiência com nenhum dos profissionais ainda, mas eu ainda quero. Eu ainda quero passar pela hipnose. Bora. E ainda quero passar pelo Tantra. Seja bem-vinda. Né? Eu sou obrigada, eu sou obrigada a passar por um dos dois. Mas pensa, olha só que bacana que eu intisicada para maiores a experiência. A tua experiência como hipnólogo, a tua, Nil, como sexólogo, e a tua, Márcia, como terapeuta tântrica. Como é que as pessoas podem falar mal, né, de um programa que traz tanto conhecimento, conteúdo, né? tanto conhecimento, tantos profissionais bons que podem mudar a vida, às vezes, de uma pessoa que, poxa, às vezes a pessoa tá lá em casa, só olha pra pessoa, botando defeito, só sabe falar mal. Cara, tá precisando gozar. Precisa. Exatamente. A pessoa tá precisando. É Lembrei que a minha mãe, beijo mãe, minha mãe me ensinou uma coisa. Eu Pessoa chegava precisa reclamando da ter um professora em casa, a professora orgasmo. me maltratou, falta de dar, meu filho, é falta de dar. A gente ensinava. Sabe que eu passei por uma situação no supermercado e eu não consigo travar, porque eu tenho que aprontar das minhas. E uma pessoa pisou no pé de um mocinho que trabalhava no supermercado. Eu tava. Aí ela pisou no pé. Na entrada eu dei de cara com essa cena. E depois... Mas eu acho que o cara lá de cima já me botou justamente no caixa atrás dela. Ela foi tão mal educada com a menina do caixa e eu tinha ido comprar batata e cenoura. Porque eu queria fazer maionese. Eu sou uma das poucas pessoas que, por incrível que pareça, gosta de botar cenoura na maionese. Fica gostoso, eu gosto. Gosta. Gosto. Eu fui obrigada a dizer pra ela. Eu peguei uma cenoura maior que tinha no pacote, abri e falei assim, querida, leva o que você tá precisando. Nossa. A moça do caixa ficou num vermelhão. Ela olhou pra mim e eu falei, você me desculpa, mas você é uma grossa. Eu já sei do que você tá precisando. Porque eu vi você tratando mal, pisando no pé do menino sem pedir desculpa e agora destratando a funcionária do caixa. Desculpa, mas o que tá te faltando é isso. Você quer levar? Não apanhei. Ela ficou roxa. Nossa senhora. Não disse A nem B, mas eu fui obrigada. Porque tem pessoas que merecem, sabe? Um chacoalhão, né? Pra ver se chacoalhão acorda, pra né? acordar. Porque, gente, você não tem direito de falar mal das pessoas, de cuidar da vida das pessoas. Se você não é feliz, busque a sua felicidade. Não queira destruir a felicidade alheia. Se a pessoa está feliz daquele jeito. Porque uma mulher mais velha... Eu já estou falando de mim. Não pode se relacionar com um homem mais jovem. Como que não? Quem Onde falou? tá escrito? Pode. Quem Onde disse? está escrito? Nós que dizemos idade que manda pode. no relacionamento? Nós dizemos que pode, né? Eu posso o que eu quiser. Eu também.
Se eu quiser, tá lá de mão dada com um cara de 80 ou de 20 anos. O problema é seu. Quem paga tuas contas é você. Mas as pessoas gostam de opinar sobre a vida do outro. É. Dá pra hipnotizar uma sociedade aquele inteira? processo cultural, né? Tanto que até veio, não sei, foi ontem, hoje, as lembranças do Facebook e veio ali, agora, no termo política, a foto do Bolsonaro e do Lula, aonde eu coloquei os 2 maiores hipnólogos do Brasil. Por quê? Concordo. Eles são figuras de autoridade, eles têm um poder por trás. A hipnose está rolando de forma natural. Sempre foi natural, mas com eles é muito mais, entende? Então, eles estão colocando padrões para as pessoas. Eles, quem for presidente e tal, ele vai colocar o que ele acha que é certo. E muita gente vai nivelar a régua em cima daquilo que foi posto ali. Entende? E o poder que tem, né? E aí muitas pessoas passam anos e anos mascarando e não conseguem entender quem elas são de verdade. Qual que é a verdadeira essência dessas pessoas. Entende? E às vezes passa anos e anos sofrendo, anos e anos preso. E faz que nem aquela senhorinha. Pô, com quase 80 anos ali, pô, vou viver o que eu preciso viver, porque eu não tenho mais nada pra, sabe? Eu vou É falar isso. uma coisa pra vocês. As senhoras acima de 65 anos são as maiores compradoras de produtos produtos eróticos. Sim. Os São. masturbadores, os vibradores são essa... E assim, ó, elas não compram um masturbador, um vibrador. E eu sei o que eu tô dizendo. Sim. Elas levam na mala 2, 3, não sei se é, já leva para as colegas, para as amigas, quando vão no cruzeiro, quando vão Eu na dei um pra viagem. minha mãe de aniversário, ainda postei Mas nos é stories. verdade. Eu sou louca para distribuir vários, né? Se eu tivesse dinheiro, já comprava de caminhão, porque o que tem de gente precisando Vão trepar, de um pessoal, vão trepar. Gostei. É a dica. A dica do hipnólogo, pra finalizar. Felipe, quem não tem essa experiência toda, dá para passar por isso através de uma hipnose, né? Dá. Depois nós vamos falar. Dá sim. Muito obrigada por ter De nada, aceitado eu nosso que agradeço o convite. Nós vamos do deixar o Nil, teu de contato todos aqui aí. no Tá bom. programa depois, certinho, né, Vlad? Você Fechou. consegue. Mas passa teu telefone aí. Então, o meu. Pode ser o Instagram? O meu Instagram é Felipe Pacheco Oficial. Só acessar lá, tem todos os contatos ali. Felipe Pacheco Oficial. Oficial. Nil, Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Fico muito feliz. Que ambiente legal, né? Falar de coisa boa. Obrigado, Jane. A estrutura tá ficando cada vez melhor, hein? top, Sensacional. portal Parabéns Fala aí. Litoral mandando Parabéns à ver. equipe aí do Fala Litoral. Tão demais. A qualidade aqui tá sensacional. O melhor estúdio de Balneário Camboriú. Parabéns. Obrigado mais uma vez. Márcia. Obrigada pelo convite, adorei. Muito divertido conversar com vocês. Muito prazer aí todos. Espero vir mais vezes aqui conversar com vocês. Mais se- noites com prazer, né? Nossa, prazer. maravilhoso. É muito bom, né? Falar com pessoas que têm a mente aberta, que querem ensinar e ajudar os outros. Me sigam lá no Instagram, @MárciaCarvalhoTantra. E se quiserem agendar a sessão ou em São Paulo ou em Balneário Camboriú, é pelo WhatsApp 49. Posso passar o Pode WhatsApp? passar, pode 49 99836 8970. passar. É isso aí. Muito mais prazer, muito mais experiência. Intisicada para maiores. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.